Doutora Tatiana, um tema hoje diferente e muito interessante, né? Pernas gordinhas podem indicar uma doença, é isso? É isso, porque o que que acontece? Agora tem se falado no lipedema, não sei se já ouviram esse tema rodando por aí, né? Até Não. porque algumas pessoas, recentemente, uma participante daquele programa Big Brother, muitas pessoas não assistem diretamente, mas como se fala disso durante parte do ano, acabam se deparando com um vídeo, alguma coisa em rede social. E aí, uma das participantes que se queixou que ela estava se sentindo muito, com a perna muito inchada, dolorida, que ela nunca tinha se sentido tão desconfortável assim dentro do corpo dela como naquele momento, né? E isso acontece muito com essa doença porque uma dieta diferente, né? Uma rotina de sono, ingestão de bebida alcoólica, enfim, a pessoa muda muitos hábitos ali. E aí esse tema já vem há algum tempo circulando um pouco mais. Então não é uma doença nova, é uma doença que se fala desde meados do século passado, reconhecida pela OMS como doença só em 2022. Então, assim, acaba que, por mais que ela seja uma coisa já existente aí, estudada, demorou, né, esse diagnóstico enquanto doença é um diagnóstico que é mais recente, mas agora o lipedema tem sido cada vez mais falado. Lipedema que chama? Lipedema, Lipedema. isso, com P mesmo, porque a gente não pode confundir com linfedema, né? Que é aquele inchaço da perna por um acúmulo de líquidos, Tá. que também é uma outra doença. Mas o lipedema é um acúmulo de gordura. Então, algumas mulheres, elas passam uma vida incomodadas. Elas sabem que elas podem fazer dieta, podem mudar um monte de coisa, emagrecer, fazer atividade física. Às vezes, elas, inclusive, têm uma cintura mais fina, não tem acúmulo de gordura na cintura, na região abdominal, mas as pernas muitas vezes incomodam. É uma perna com uma distribuição de gordura diferente, que formam nódulos, que muitas vezes é confundido só com uma celulite, né? Como um problema crônico que aquela mulher tem, e ela muitas vezes passa uma vida sem diagnóstico. Então ela sabe que ela não gosta daquela, assim, não gosta esteticamente daquela perna, ela se sente incomodada em ter que se expor, então às vezes ela fica bem de roupa de banho, de biquíni, mas está sempre cobrindo as pernas, não usa saia, usa calças. E aí ela não sabe muitas vezes que ela tem esse diagnóstico do lipedema. Mas E isso homens aí, também, né? como? Homens também. Homens também. Homens também. Homens podem ter, mas é uma doença muito mais prevalente em mulher, Ah, em tá. Ah, mulheres. sim. Tá. Por causa disso, inclusive, existe uma confusão. Muitas pessoas acham que a causa do lipedema é hormonal. E o hormônio ele pode sim piorar, então o ajuste dos hormônios é importante, mas a causa do lipedema não é hormonal. Essa mulher ela tem uma alteração dos vasos, então é uma doença que ela é vascular, ela tem uma alteração dos vasos e há um extravasamento de líquido para o tecido subcutâneo, sai de dentro do vaso onde esse líquido tem que estar e acaba caindo ali, misturando, ficando misturado com o tecido de gordura dessa mulher. E isso gera um processo inflamatório. Essas mulheres também têm uma dificuldade dos vasos linfáticos, então ela tem uma dificuldade de voltar com esse líquido para o lugar certo. E esse líquido cronicamente extravasando ali vai gerando alterações, vai estimulando um crescimento anormal da gordura nessa perna. Então, essa perna forma nódulos, é uma gordura diferente. E esteticamente é uma gordura que não agrada essa mulher, mas tem outros problemas. É uma perna sempre que está muito dolorida, é uma perna que incha com facilidade. Então, essa mulher viaja, acontece alguma coisa, essa mulher incha por qualquer motivo. Essa mulher, ela fica roxa, às vezes até espontaneamente, as pernas, né, só de coçar ali no lugar, ou de manipular com um pouco mais de força, ou de encostar em algum lugar com mais pressão, essa mulher fica com os roxinhos na perna. Ela tem sempre uma sensação de peso, dolorimento, principalmente quando ela não está em tratamento, ela tem uma queixa de desconforto dessa perna. Então, não é só um desconforto estético. Ô, doutora Tatiana, e como é que. E você está falando que é uma doença crônica, e como é que você resolve isso? Ou diminui esse desconforto, né? Eu consigo imaginar, talvez não tenha cura, mas, né? Como é que você diminui isso? Já que você é com alimentação, é com ginástica, é com remédio, como é que é isso? Cirurgia, né? Drenagem linfática.
Existe algum Sim, meio? existe, de fato, não tem cura, né? Tem uma melhora, é muito importante. Primeiro que a gente sabe que os profissionais ainda não estão muito preparados para esse olhar. Então, às vezes, é confundido só como celulite, é confundido só como obesidade. Então, muitas vezes, os profissionais não estão preparados para esse diagnóstico e o tratamento. É importante que essa mulher tenha um diagnóstico precoce, porque o lipedema ele tem graus e a mulher vai evoluindo né, por esses graus ao longo da vida. Então, pode ser do grau 1 ao grau 4, dependendo da. Aí as classificações são variadas, pode ser pela localização da gordura, porque é principalmente nas pernas, mas tem outros lugares que essa gordura pode estar, nos braços, enfim, pode ser só até a região da coxa, pode ser até lá embaixo. Então, tem mulheres que têm uma perna mais gordinha, né, mais volumosa, até lá embaixo no tornozelo, tem aquele tornozelo mais largo, e aí quando a gente vai ver o pé é bem magrinho, né, não é um pé não é uma perna que está toda inchada. Então, dependendo da localização, também pode ser, pode ser classificado o lipedema, mas o grau de alterações, de depósito de gordura, os nódulos, o grau de evolução dessa doença, classifica essa doença como grau 1 ao 4, né, do 1 ao 4, e isso vai piorando ao longo da vida se não há o tratamento correto. Então, diagnosticar é importante para que Que deve essa ser mulher comece difícil. o tratamento. Sim. Esse diagnóstico também deve ser difícil, né? Porque você pode aí confundir com várias coisas, né? Olha, o diagnóstico ele é principalmente clínico e ele tem critérios, né? Então, assim, não é só uma perna com celulite. Então, quando aperta, por exemplo, muita mulher já consegue fazer esse teste nela mesma. Você aperta a perna ali, essa gordura forma como se fossem pequenos nódulos, como se fosse um saco de ervilhas congeladas, como se fosse um saco de arroz. Ela forma vários grânulozinhos ali, quando essa mulher principalmente está mais inflamada. É dolorido a palpação, esse depósito de gordura até o final da perna. Algumas mulheres têm aquela perna em coluna, que a gente vê uma coxa quase da mesma espessura do tornozelo, da panturrilha, né? Aquela perna mais grossinha mesmo. Tem questionários específicos para a gente preencher ali os critérios, e ainda temos ultrassom, densitometria de corpo inteiro, os exames laboratoriais. Então, tem alguns exames também que nos ajudam nesse diagnóstico. Então, não é que seja difícil o diagnóstico, mas o profissional precisa conhecer o lipedema para conseguir dar o diagnóstico de forma correta e mais precoce possível. Então, para quem Sim. está nos ouvindo aí, se você, né, diagnosticou algum desses sintomas aí, fazendo um autoteste, procurar um médico, né? Fernanda. Porque às vezes a pessoa acha que é só, eu tenho uma perna mais gordinha mesmo, eu tenho celulite, Sim. é difícil de tratar, tudo que eu faço não melhora, piora, e às vezes a pessoa tem um diagnóstico de lipedema, e como o Matheus disse, tem o tratamento, então tem medicamentos que são muito específicos. Então, muitas mulheres, por exemplo, como a perna incha, chegam tomando diurético. E Uhum. diurético pode piorar muito o quadro do lipedema. A gente precisa do contrário, a gente precisa de mulheres muito bem hidratadas no lipedema, e às vezes ela chega inclusive com prescrição médica fazendo uso de diuréticos. Então são fármacos muito, né, medicamentos muito específicos para diminuir o processo inflamatório, para melhorar o funcionamento dos linfáticos. Essa mulher tem sempre que usar meias, aquelas meias compressivas, Sim. com prescrição médica, sobretudo na hora que a mulher mais odeia o uso dessas meias, que é sobretudo no calor, né? Porque senão o quadro vai piorar. Existem alguns exercício físico de uma forma geral é importante, mas alguns exercícios específicos, exercício em água ajuda na drenagem linfática. As plataformas vibratórias, né, também podem ajudar. Então, o tratamento ele precisa ser direcionado para isso. Muitas vezes, inclusive, dependendo do grau, um grau mais avançado, precisa fazer cirurgia. E a cirurgia não é uma lipoaspiração normal, porque não é uma gordura como outra qualquer. Então, existem manobras específicas durante essa cirurgia. Então, tem que ser com um profissional que conheça de lipedema. Então, é importante procurar essa avaliação para que esse estágio aí não progrida. Tá Ó, certo. Fernandinha, uma informação aqui, ó, informação da USP, uma matéria. Estima-se que 1 em cada 10 mulheres tem a doença e no mundo. E no Brasil, 5 milhões provavelmente convivem com ela e não sabem. E tem uma dúvida aqui do Leandro, lá do Mantiqueira. Ele falou que não tem as pernas gordinhas, porém tem as pernas muito frias. O que poderia ser isso? Aí ele lançou uma dúvida aqui para a doutora.
Também vale uma avaliação com um profissional, com um angiologista, né, um cirurgião vascular, para ver se não há uma alteração de vasos mesmo, né, da chegada de sangue até esses membros. Então, tem exames específicos que o profissional vai pedir, mas essas alterações elas precisam ser avaliadas, porque pode ser uma coisa também com progressão e que ele pode evitar essa progressão com um bom tratamento. Mas Procurar. aí não seria o lipedema, né? Aí seria uma outra Sim, patologia. E é bom ele procurar primeiro um angiologista, né? Eu procuraria o mais rápido possível.